Olá, tudo bem? Espero que sim. Tem dúvidas sobre o uso do laço de repetição do tipo para? Quer tirar essas dúvidas? Então me assista resolvendo os exercícios a seguir. Nesse vídeo aqui nós vamos realizar alguns exercícios envolvendo o laço de repetição do tipo para. Então vamos lá. Primeiro exercício que nós temos aqui diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de imprimir os números pares de 0 até 50, imprimir os números ímpares de 50 até 100. E aí temos uma dica lá embaixo, né? Utilize a função mod ou altere o passo do laço. Certo? Então, esse exercício ele propõe duas tarefas, né? E uma dica ali embaixo para a gente. Vamos focar na primeira tarefa e depois a gente conseguir resolver a primeira tarefa, a gente faz a segunda então. A primeira é a seguinte: imprimir os números pares desde 0 até 50. Então, beleza, vamos lá no nosso Visualg e vamos pedir um algoritmo novo aqui. Então, algoritmo var início em algoritmo. Esse algoritmo é pares e ímpares. Ou espacinhos aqui para melhorar a legibilidade. Salvou. Estamos no 21. Certo. Então a gente tem que pegar os números pares de 0 até 50. Números pares de 0 até 50. Como que a gente vai fazer isso aí? A gente vai fazer assim. Escreva L. Números pares de 0 até 50. A gente poderia dar aqui um escreva L 0, 2, 4, 6, 8, 10 e por aí vai. Mas não seria nada sofisticado fazer dessa maneira. Como a gente está fazendo um exercício sobre o laço de repetição para, a gente vai usar o laço então para resolver esta questão. O laço de repetição para ele tem a seguinte estrutura: para variável de início até fim passa e fim para. Essa é a estrutura do laço de repetição para. Lembra que para o laço para a gente precisa de uma variável auxiliar e essa variável a gente vai fazer ela mudar desde um valor inicial até um valor final. Lembra? Então o que a gente vai fazer aqui em var? Nós vamos declarar essa variável auxiliar. Eu vou dar para ela o nome de aux. Aux vai ser inteiro. E aqui eu já troco, então, em vez de variável, coloco aux. Então, beleza. Se eu quero os números pares de 0 até 50, então o meu início é 0, né? Concorda? E o fim, 50. Show? Então, essa variável aux, ela vai de 0 até 50, de 1 em 1, vai ser 0, depois 1, depois 2, depois 13, por aí vai, até chegar a 50. E cada vez que ela mudar de número, né, mudar o valor, ela vai executar o que tiver aqui dentro do laço. Beleza? O que eu vou colocar aqui dentro do laço? Eu vou colocar um escreva L e vou pedir para imprimir o quê? A própria variável, aux. Certo? Então, cada vez que essa variável aqui mudar o valor desde 0 até 50, essa linha de código aqui vai ser executada. Show? Se eu der um F9 aqui na tela, olha lá o que aconteceu. O laço foi executado várias vezes e para cada vez que ele foi executado, o comando escreva L foi acionado. Ó. E aí eu tenho aqui todos os números de 0 até 50. Show! Porém, o exercício pede só os números pares, não é? Os números pares. Então, como que a gente poderia fazer? A gente teria que imprimir 0, depois 2, depois 4, depois 6. E aí, então, eu convido vocês a avaliar o seguinte: qual é o tamanho do salto que eu teria que dar para pular de par em par?
0, 2, 4, 6. O tamanho do salto é de uma unidade ou de 2 unidades? De 2, né? Então a gente pode aqui alterar o passo do nosso algoritmo. Eu vou fazer isso antes do faça. Ó. Passo 2. Por que passo 2? Porque eu estou dizendo agora para ele pular de 2 em 2. Quando eu não informo o passo, ele vai pular sempre de 1 em 1. Esse é o padrão. Mas se eu quero diferente disso, eu tenho que dizer passo e o tamanho do passo que eu quero que ele use para pular, para saltar. No caso, 2, já que eu quero só os números pares. Vamos ver se já é o suficiente. F9. E olha lá, ó. Imprimiu só os números pares, exatamente como o exercício pedia. Então, funcionou de boa, né? A gente alterou o passo do laço e conseguimos resolver o exercício, certo? Teria outra maneira de resolver isso aqui? Sim, teria. Então, eu vou deixar esse laço aqui, eu vou copiar ele e vou fazer um segundo laço aqui embaixo. Um laço também de 0 até 50 e a gente faz da seguinte maneira. Eu vou iterar, né, de 0 até 50, mas aqui dentro do laço eu vou avaliar se aquele número é par ou ímpar, tá bom? Como que a gente faz para avaliar se o número é par ou ímpar? Bom, aqui no VisualG, ó, no manual aqui do VisualG, a gente tem uma funçãozinha aqui chamada mod. Vamos catar ela aqui. Esta aqui, ó. Mod, ou sinalzinho ali de percentual. O operador de módulo, isto é, o resto da divisão inteira, ele funciona assim, ó, 8 mod 3 igual a 2 tem a mesma precedência do operador de divisão tradicional. Perceba aqui que a explicação pode estar um pouquinho assim confusa, né? Mas funciona mais ou menos assim, ó. A função mod, ela retorna o resto de uma divisão. Tá? O resto de uma divisão. E aí, para que serve isso? Serve para o seguinte, ó. Pega, por exemplo, 4 divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2, que sobra 0. Concorda? Então, o resto dessa divisão é 0. Show de bola. Por que é 0? Porque é número par. Todo número ímpar vai ter um resto diferente de 0. Por exemplo, 3. Pega 3 e divide por 2. Vai dar 1, que sobra de resto 1. Concorda? Então, a funçãozinha mod é a funçãozinha que a gente vai usar aqui para descobrir se o número é par ou ímpar. E olha só como é que a gente vai fazer. A gente vai fazer se auxiliar mod 2. Por que mod 2? Porque 2 é um númerozinho que a gente vai usar de referência, é um número par. Então, se tu pegar um número par e dividir por 2, vai dar sempre resto 0. Se você pegar um número ímpar e dividir por 2, vai dar sempre resto 1. Então, se auxiliar mod 2 for igual a 0, então significa que é par. Né? E aí nós vamos dar então fim C. E aqui escreva L aux. E aqui nós vamos apagar esse de baixo aqui. Então resolvemos o exercício alterando o passo e depois usamos a funçãozinha mod aqui para resolver também. Vamos lá, F9. E temos aqui na tela, olha só. Aqui ele está executando este primeiro laço aqui que a gente usou a alteração de passo, né? Ó, de 0 até 50. E depois ele começa de novo aqui, ó, nesse outro laço que a gente utilizou a função mod, ó, de 0 até 50. Então, as duas funcionaram de boa, né? Uma com passo, outra com mod. Show! Vamos dar uma espiadinha lá no exercício para ver o que mais que era para fazer. Imprimir os números ímpares, desde 50 até 100. Então,
Agora é mais do mesmo, né? Então, a gente pega aqui, de 0 até 50. Aqui embaixo agora a gente faz de 50 até 100. E agora são ímpares, né? Aí beleza, ó. Vamos pegar esse primeiro laço aqui, que pegava os números pares. Vamos jogar para baixo aqui. De 50 até 100. Vamos tirar o passo e vamos colocar para rodar. De 50 até 100, F9, tchum. Tá aqui, números ímpares de 50 até 100. Tá aparecendo. Show, só que tá aparecendo todos os números, né? Como que a gente poderia fazer para aparecer só os ímpares? Usando personalização de passo. Bom, a gente poderia fazer assim, ó, passo 2, só que em vez de começar em 50, a gente faz a malandragem, que começa em 51. Então começa em 51, mais 2, 53, mais 2, 55, mais 2, 57, por aí vai. F9. Olha lá, 51, 53, 55, 57, 59. Show, né? E parou em quanto? 99. Funcionou redondinho. Certo? Então, feito esse, vamos resolver esse mesmo laço usando a função mod também. Aqui embaixo, vamos fazer mais um laço de 50 até 100. E agora aqui a gente vai fazer o seguinte. Como que a gente sabe que o número é ímpar? Bom, é só a gente pegar qualquer número ímpar, ou melhor, né? A gente pega qualquer número que seja, divide por 2 e pega o resto dele. Se o resto for 1, significa que é ímpar. Então o que a gente vai trocar aqui é isso, ó, de 0 para 1, certo? Qualquer número cuja resto da divisão por 2 seja 1 é ímpar. Então é isso que a gente fez aqui. Vamos lá, F9. E vamos avaliar aqui o que nós temos. Ó, números ímpares de 50 até 100 é aquele escreva L ali. E aí ele imprimiu de 51 até 99. Show. Já a partir desse ponto aqui é esse outro laço aqui que ele está trabalhando, né? Então 51, 53, tananã, funcionou normalmente também. Então tá aqui resolvido este exercício, né? Usando personalização do passo e usando também a funçãozinha mod, aquela funçãozinha que retorna o resto da divisão. Certo? Então salvamos este exercício e vamos dar uma olhadinha lá no próximo. Escreva um algoritmo que calcule a soma e a média dos números ímpares inteiros desde 1 até 10. Utilize a função mod ou altere o passo do laço. Então, a soma e a média dos ímpares de 1 até 10. Vamos lá, então. Novo algoritmo. Limpo o conteúdo. Dá uns espacinhos aqui para melhorar a legibilidade. Salvou. E pronto. Temos aqui o nosso algoritmo. É para a gente fazer a soma e a média dos números ímpares. Então, já vamos declarar aqui, né? Soma vai ser do tipo inteiro. E média é resultado de uma divisão. Então, ela pode dar número real, né? Então, vamos definir como real. Show? E os números ímpares de 0 até 10. Então, a gente vai ter que ter uma variável aux aqui também. E a aux vai ser do tipo inteiro e, portanto, eu declaro aqui junto com soma. Assim. Show. Aqui eu vou iniciar dando um escreva L. Soma e média de números inteiros ímpares desde 0 até 10. Esse aqui é o nosso título, né, do exercício. O que a gente vai fazer aqui, então, para obter todos os números ímpares de 0 até 10? Vamos de laço de repetição para, né? Para
variável de início até fim, passa, fim, para. É isso aqui. Certinho? Essa variável quem que vai ser? Vai ser a nossa variável auxiliar, né? Aux. O início, de 0. Até quando? Até 10, né? Passa. Então, tá aí o nosso laço. Vou dar um escreva L e vamos pintar aux na tela só para ver se está rolando sentimento. F9. Beleza, imprimiu todo mundo lá na tela pra gente. Só que a gente quer apenas os ímpares, né? Então, para a gente pegar só os ímpares, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquela malandragenzinha, ó. Já começa a imprimir o primeiro ímpar e altera o passo aqui, ó. E vamos dar um F9. E já temos só os ímpares lá, ó. Show! Então, o que eu preciso fazer agora? É só somar essa galera aí, né? Então, como é que a gente pode fazer para somar essa galera? A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente vai somar elas na variável soma, ok? Então, antes de começar a somar a galera aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, fora do laço de repetição, eu vou dizer que soma recebe 0, tá? Eu vou inicializar o conteúdo da nossa variável soma. Inicializar com 0 para garantir que o programa começa com 0 dentro da variável soma. Beleza? Aqui dentro do nosso laço eu vou fazer o seguinte, ó. Cada vez que o laço repetir, eu vou pegar a soma e vou somar com a variável aux, certo? Então, na primeira vez que a gente executar isso aqui, soma vai estar valendo 0, aux vai estar valendo 1, então 0 mais 1, 1, né? E eu vou armazenar isso dentro de onde? Dentro da própria variável soma, certo? Dessa maneira aí que vocês estão vendo na tela. Então, soma vale 0, 0 mais 1, tudo isso aqui vai ser 1, e esse 1 vai ser armazenado aqui. Na próxima vez que executar, aux vai valer 2, né? Então, soma que valia agora 1, com mais aux 2, vai virar 3. E 3 vai ser salvo aqui na nossa variável. E assim sucessivamente, certo? Vamos deixar aqui o nosso algoritmo dessa forma. E aqui embaixo eu vou dar só um escreva L para a gente poder ir acompanhando a mudança desses valores, ó. Aqui eu vou dar um soma. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Soma. Aux. Entenderam o que eu fiz? Botei um escreva L ali para a gente poder ir acompanhando a alteração das variáveis ali conforme o laço vai executando. Vou dar um F9 aqui. E olha lá, ó. Perceba que na primeira vez que executou, soma passou a valer 1 e auxiliar 1. Na segunda vez, soma passou a valer 4 e auxiliar 3. Né? Por que 4? Porque foi 3 mais 1, né? 4. A terceira vez, soma virou 9, porque o auxiliar era 5. E a soma era 4 até então, né? 5 com 4, 9. E assim sucessivamente, certo? Então aqui a gente consegue inspecionar, né, o nosso código aqui, como é que ele evoluiu de acordo com a execução do exercício. Uma outra maneira mais sofisticada de inspecionar o código, né, é da seguinte forma. Ó. Aqui em run, em vez de a gente rodar o algoritmo no F9, a gente pode rodar passo a passo aqui, ó, com F8. É o que a gente vai fazer agora. Ó. Então vou teclar F8 e olha lá, é aquela primeira linha que vai ser executada. Quando que ela vai ser executada? Quando eu apertar F8. Cada vez que eu aperto, ele salta uma linha de execução e a gente consegue acompanhar aqui o algoritmo sendo executado linha a linha. Então, executou a primeira, vai executar o var. Não tem nenhuma variável aqui do lado sendo declarada. Vai ter quando eu apertar F8, que daí ele vai executar essa linha aqui. Olha lá. Apareceu soma e aux porque ele acabou de executar aquela linha anterior, né? Vamos lá, seguindo o barco. Mais um F8.
Pronto, tem lá minhas 3 variáveis declaradas lá, todas com valor 0. Vai iniciar o algoritmo, olha ali o que vai ser executado, 1, 2, 3, pá, executou, mostrou na tela lá a nossa mensagem. Agora mais um escreva L que vai ser executado, pronto. Agora está inicializando a nossa variável soma, né? Só que perceba que soma já está valendo 0 ali. Então, essa linha aqui é só para nós termos certeza mesmo de que soma vai valer 0. A gente já percebe agora no passo a passo que ele já está valendo 0. Então, paciência. Pronto, resolvido. Aqui agora ele entra no laço, né? Olha ali, ele está lá no laço da repetição, ainda não executou, só vai executar quando apertar F8 aqui. Perceba que AUX vale 0, ó, em valor ele está valendo 0. Quando eu apertar F8 aqui, ó, ele vai valer 1. Por quê? Porque ele já assumiu o valor inicial do laço ali, ó. Tá? Aqui também agora, ele vai executar essa linha de código aqui. Perceba que AUX vale 1 e soma vale 0. Então, 0 mais 1 vai ser o quê? 1, né? E, portanto, quando eu executar aquela linha, soma aqui agora vale 0, vai passar a valer 1. Quer ver? 1, 2, 3 e foi, ó. Olha lá. Passou a valer 1. Aqui em fim para, ele vai encerrar o laço ou vai continuar? Basta a gente verificar quem é o controlador do laço. É o AUX, né? O AUX vale quanto? Vale 1. E ele tem que ir até onde? Até 10. Então, não vai encerrar o laço, ele vai voltar para dentro do laço. Ó. No que voltou, o nosso AUX vale 3. Por que deu 1 ele passou a valer 3? Porque o nosso passo está alterado, né? E, portanto, agora ele vai executar essa linha de código aqui. Soma mais AUX. Quanto vale AUX? 3. Quanto vale soma? 1. 3 mais 1, 4. Olha lá o que aconteceu. Passou a valer 4. E assim ele vai executando em todos os laços, olha ali. Em todos as vezes, né, que a gente mandar ele executar aqui desde o início até o fim. Certo? E pronto, ó, ao término, ele executa o nosso programa, dá a mensagenzinha aqui na tela padrão, né, a tradicional. E aí aqui ao lado nós temos aqui o que restou, né, nas variáveis depois que o programa foi executado por completo. Ó. Em soma ficou o valor 25, o AUX ficou valendo 9 no fim, e a média a gente ainda não calculou, né? Então é o que falta a gente fazer aqui, ó. Então, após o nosso laço de repetição, a gente vai lá, escreva L, a soma dos números ímpares compreendidos desde 0 até 10 foi de soma. Certo? A soma dos números ímpares compreendidos desde 0 até 10 foi de soma. E vamos dar um F9. Tá lá, ó. 25. Show. E agora falta nós calcularmos a média, né? Aí a média seria algo assim. Escreva L, né? Copiar aqui esse conteúdo aqui só para customizar ele, assim a gente ganha tempo. A média dos números ímpares compreendidos desde 0 foi de média, né? E como que a gente vai calcular a média? A média a gente tem que pegar essa soma aqui e dividir pela quantidade de números que foram somados. E eu não sei quantos números foram somados. A gente deveria ter contado todos os números aqui, não só somado eles. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? A gente vai criar aqui em cima uma variável contador. Que daí, com essa contadora, a gente vai literalmente contar quantas variáveis, quantos números ímpares foram identificados, né? E aí, depois disso, aqui, ó, para a média, a gente vai fazer algo assim, ó, média recebe soma dividido por contador. Certo? Então, como que a gente vai contar? Bom, é bem simples, ó. Aqui a gente somou, ó. E para fazer um somador, né, a estruturinha é sempre essa aqui, ó. É a variável que a gente está acumulando a soma. Ela vai receber o quê? Ela mesma
mais a coisa que a gente está somando. É sempre essa estruturinha aqui. E para um contador, vai ser de maneira análoga, ó, uma ligeira adaptação. Dessa forma aqui. O contador conta de 1 em 1, né? Então, por isso esse 1 aqui. Show? E aí, aquela mesma preocupação aqui, né? Para a gente inicializar a nossa variável com 0. Show? Agora eu tenho um contador e um somador. Certo? Vamos lá, F9. E temos aí o resultado, então, na tela. Ó. A média dos números ímpares compreendidos de 0 até 10 foi de 5. Por que 5? Porque é 25, né, que foi a soma, dividido pela quantidade de ímpares, desde 0 até 10. Show? Então, resolvido o exercício, né? Vamos salvar aqui. Beleza. Resolvido o exercício usando uma estrutura aqui de um somador e uma outra estrutura de um contador. Isso tudo dentro de um laço de repetição do tipo para, que tem inclusive o passo alterado, né? Show, beleza então. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. Escreva um algoritmo capaz de fazer uma contagem regressiva e em câmera lenta desde 10 até 0. Dica: utilize a função timer. Então parece um exercício bem simples, né? Vai fazer uma contagem regressiva em câmera lenta e desde 10 até 0, usando aquela funçãozinha ali que ele está indicando. Então, bora lá. Novo algoritmo. Algoritmo var início fim algoritmo contagem regressiva espacinhos. Vamos salvar. Show. Essa contagem regressiva a gente pode fazer com o laço para, né? Então, vamos lá. Escreva L. Contagem regressiva. E a gente vai usar um laço para. Para variável de início até fim passa. E fim para. Essa é a estruturinha básica, né? Precisamos daquela variável auxiliar, então, aux inteiro, show. Já vamos trocar ela aqui. Beleza. E a contagem vamos fazer de 10 até 0. E como é uma contagem regressiva de 10 até 0, lógico, né, que nós vamos ter que alterar o passo. A gente vai ter que dar passos para trás. Então, a gente altera o passo e dá um passo ali negativo, certo? E aí nós temos, então, nosso exercício aqui engatilhado. Ó. Então, vamos dar um escreva L, um aux, show, F9. Beleza, nosso algoritmo rodou, só que ele rodou muito instantâneo, né? A gente tem que fazer ele rodar em câmera lenta. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aquela funçãozinha lá que o exercício sugeriu para a gente, né? A gente vem aqui então no manual do Visual, e vamos dar aqui um Ctrl F, timer. E aí nós temos aqui ó, a funçãozinha timer. Ó. Timer seguido do tempo de atraso que você pretende definir aqui. E esse tempo de atraso é dado em milissegundos. Certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Aqui dentro do laço de repetição, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou dizer timer e vou colocar 500 milissegundos. É meio segundo que ele vai aguardar para executar a próxima iteração aqui deste laço. Então, vou dar um F9 aqui para nós vermos ele executando. E aqui está executando o nosso algoritmo. Ó. Perceba que ele está aqui mostrando para a gente, inclusive, né, os passos que ele está executando. E aqui ele está fazendo a nossa contagem regressiva aqui com mais calma, né? Então, fechou, ó, resolvidinho. Nosso exercício usa um timer
para executar com um pouquinho mais de lentidão, né? E nós estamos fazendo um laço regressivo aqui usando um passo negativo, certo? Então vamos salvar este algoritmo. Vamos dar uma olhadinha no próximo exercício. O próximo exercício diz o seguinte: escreva um algoritmo capaz de ler um número informado pelo usuário. Show. E na sequência, o algoritmo deve ser capaz de calcular o fatorial daquele número. Por exemplo, para calcular o fatorial de 4, faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? E assim, conforme os outros exemplos ali na tela sugerem para a gente. Tá bom? Então a gente vai tentar fazer então um algoritmo que calcule números fatoriais. Vamos lá então. Vou pedir aqui um novo arquivo e vamos lá. Algoritmo var início fim algoritmo. Esse aqui vai ser o algoritmo fatorial. Espacinhos. Show. Vamos salvar. Estamos no 24. Feito. Então, bora lá. Esse fatorial, a gente vai usar o laço de repetição para. E o laço de repetição para requer uma variável auxiliar, lembra? Então, AUX inteiro. O fatorial a gente vai calcular a partir de um número que o usuário digitar, né? Então, o número vai digitar um número para nós, num. E a partir desse número que o usuário digitar, a gente vai calcular o fatorial. Então, fatorial. Show? Isso aí, né? Então, primeira mensagem, escreva L, número fatorial. Aí vamos dizer aqui para o usuário, escreva L, informe um número inteiro qualquer. Um número inteiro positivo qualquer. Beleza. Aí o usuário vai digitar lá, por exemplo, enfim, o número que ele desejar lá, num. Tá lá, temos o número lá, tranquilo. Agora a gente vai usar então o nosso laço para, né? Para variável de início até fim, passa, fim, para. Né? Aquela estruturinha do laço de repetição do tipo para. Aqui em variável, a gente vai trocar aquele variável pela nossa variável auxiliar. Concorda? Isso aí, né? Início. Início, a gente pode fazer o seguinte, ó. Por exemplo, se o usuário digitou 5, a gente vai ter que calcular o fatorial de 5. É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, ó, a gente pode dizer que o início vai ser o próprio num que o usuário digitou. E o fim? O fim vai ser 1. Então, se o usuário digitou 5 fatorial, a gente tem que fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, o nosso laço vai variar de 5 até 1. Se o usuário digitar 10, por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6 até 1. Então, de 10 até 1. E assim a gente tem aqui uma estruturinha bem simples, né? Mas que resolve, que atende a nossa necessidade. E aí aqui dentro a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai dizer o seguinte, que fatorial recebe o quê? Fatorial vezes o quê? Vezes o nosso auxiliar, né? O nosso auxiliar vai variar desde o número que o usuário digitou até 1. Só isso aqui. Show? E aí, no final aqui, nós vamos colocar, então, escreva L, o fatorial de num é fatorial. Show? Isso aqui, ó. Nós vamos colocar para rodar para ver o que está acontecendo até este ponto aqui do nosso algoritmo. Olha só, F9 e tá lá. Número fatorial. Eu vou dizer que eu quero calcular o fatorial de 3. 3 vai dar 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1, 6. Deveria dar 6. Então,
Vou dizer que quero calcular o fatorial de 3. E diz lá que o fatorial de 3 é 0. O que será que está acontecendo? E ali nós temos um errinho lá, o 3 está grudadinho do E. Então nós vamos adicionar um espacinho aqui. Bom, resolvi aqui o espacinho, né? Aqui, mas o nosso fatorial está dando 0. Que estranho, né? Vamos tentar resolver, rodar esse algoritmo passo a passo, usando o F8. Então vamos lá, ó. F8, executando a primeira linha de código, declarou as variáveis lá do ladinho, show. E olha lá o que vai executar. Vai executar a linha 9. Pronto, mostrou na tela. Vai executar agora a linha 12. Olha lá. Tá esperando aqui que eu digite um número, né? Vou digitar aqui 3. Teclei Enter. E olha lá, ele vai entrar no laço, ó. O laço que envolve aux e num. Quem é aux? De momento é 0, né? O num é 3. Então o aux vai valer 3, ó. Passou a valer 3. Show. E aí agora o que ele fez aqui? Ele já caiu no nosso comando escreva L e já encerrou o programa e acabou. Ele não iterou aqui dentro aqui. Ele não resolveu nada dentro aqui do nosso laço. Ele pulou direto. Por que será que ele pulou direto? É só a gente dar uma olhadinha aqui, ó, e para perceber o seguinte, ó. Nós fizemos um laço regressivo, né? Então eu digitei 3, então vai ser de 3 até 1. Então um laço regressivo, por obrigação, eu tenho que alterar o passo dele aqui. O passo menos 1, né? Já que é regressivo. E, portanto, agora nós vamos rodar novamente. E vamos passo a passo novamente. Declarou as variáveis, mandou escrever na tela, mandou outro escrever na tela. Agora eu tenho que digitar que número eu desejo calcular o fatorial. Digitei. E aí agora ele entrou dentro do laço lá, ó. Agora sim, ó. Mas vamos ver o que vai acontecer, ó. Olha lá, a nossa variável fatorial, ela vale 0. E a variável auxiliar vale 3. Olha o que ele vai fazer o cálculo ali. Vezes 0 vezes 3 é 0, né? Então, ó, ele vai ficar sempre valendo 0 a nossa variável fatorial. Por quê? Porque ela vem com valor 0 lá das declarações lá em cima. Entende? Então, qualquer número vezes 0 dá 0. Então, o que nós poderíamos fazer aqui para resolver essa situação? Em vez de começar o programa com fatorial valendo 0, a gente pode fazer fatorial, iniciar o programa valendo 1. Valendo 1, certo? Que daí a primeira vez que isso aqui for executado, ó, fatorial vai valer 1 e auxiliar vai valer o número que o usuário digitou. Certo? Então vamos tentar rodar mais uma vez passo a passo, aqui bem calmamente, para a gente poder entender. Olha quem vai ser executado lá em cima. Foi executado. Agora nós vamos nos blocos de variáveis e vai ser declaradas 3 variáveis. Ó. Olha lá, 1, 2, 3 e pá! Declarou todas as variáveis aqui em cima. Rodou início, rodou a mensagem do número fatorial, mostrou a mensagem para o usuário e agora pede que o usuário digite aqui o número fatorial. Vou dizer que eu quero calcular o fatorial de 3. Beleza. Olha lá, ó. Qual é a linha de código que ele vai rodar agora? Ele vai inicializar a variável fatorial com 1. Olha lá, por enquanto ela vale 0. 1, 2, 3 e inicializou a variável fatorial com 1. Show de bola. Agora ele vai rodar aqui para o nosso laço, né? Então, quanto vale aux no momento? Vale 0. Quanto vale num? Vale 3, porque foi o fatorial que o usuário pediu, né? E agora, então, vamos executar. Tchum. Olha lá, aux passa a valer 3. Beleza. Auxiliar está valendo 3, o número continua sendo 3 e o fatorial está sendo 1. Então, rodou. E aqui na continha, ó, o que ele fez? O fatorial que valia 1 vezes auxiliar que valia 3. 1 vezes 3, 3. Show. Vai encerrar o laço? Depende, é só a gente ver a nossa variável de controle aqui, que é o aux. Aux vale quanto? Vale 3.
E o laço vai terminar quando? Quando AUX valer 1, né? Então ele não vai encerrar, ele vai voltar dentro do laço. Voltou dentro do laço, e olha ali o que ele executou. Está executando novamente, ó, aquele cálculo lá. Fatorial vezes AUX. Quanto é fatorial? 3. Quanto que é AUX? 2. Então 3 vezes 2 vai dar 6. Certo? Executou lá certinho. E já está de novo no fim para. Vai terminar o laço? Depende. Quanto que vale a variável auxiliar? Olha lá, vale 2. Então vai continuar executando mais uma vez. Ó. Agora executou mais uma vez. E agora quanto que vale a nossa auxiliar? Vale 1. É o final do laço? É. Portanto, ele encerra a execução e imprime na tela aqui a mensagem do fatorial calculado. E aí nós temos lá o fatorial de 3 é 6. Certinho? Agora calculou corretamente, né? E por que antes não tinha calculado? Pelo seguinte, né? Nós tínhamos feito um laço regressivo, mas não tínhamos definido um passo negativo, né, para ele percorrer esse laço regressivo. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi que a gente está fazendo essa estrutura aqui para calcular o fatorial e para ir acumulando, né, as multiplicações. E a nossa variável fatorial ela estava inicializada com valor 0. E aí qualquer número vezes 0 vai dar sempre 0, né? E já que nós estamos fazendo uma multiplicação, a gente passou então a inicializar ela com valor 1. Certo? Daí vai ser 1 vezes o auxiliar, né, que é o número que o usuário digitou, vai dar o número que o usuário digitou. E depois ele segue o baile aqui da mesma maneira. Certinho? Então, se eu rodar novamente aqui e pedir um 5, por exemplo, olha lá, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120. Deu certinho. Rodar mais um. 6. Olha lá, 720. Rodou redondinho, certinho, como a gente esperava. Beleza? Então, ficou essa aqui a aparência do nosso algoritmo, né? Capaz de calcular fatoriais de números em geral. Certinho? Então, com essa sequência de exercícios, a gente espera que tenha ficado claro para vocês como utilizar o comando de repetição, né? O laço de repetição do tipo para. Certo? É importante ter em mente que o laço de repetição para, ele utiliza uma variável auxiliar para controlar as iterações, né? Essa variável auxiliar ela vai desde o número inicial até o número final, e o tamanho dos saltos, né, que ele realiza, ele pode ser alterado através da palavra reservada aqui, passo. Passo seguido do tamanho desse passo, né? Se para frente, positivo, se para trás, negativo. Certinho? Então, com isso, a gente encerra esse vídeo. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.